Seja muito bem-vindo à Odontologia Prática de hoje. Hoje eu vou te mostrar um passo a passo de como você vai fazer o planejamento dos casos de facetas em resina. Esse é um protocolo que eu sigo no meu consultório e você vai ver que é muito prático e fácil de você utilizar. E existem alguns segredos e detalhes que muitas vezes em livros ou em palestras eles acabam não contando, e hoje eu vou te mostrar uma série de detalhes que eu faço e que me ajudam a planejar os meus casos. São segredos que hoje eu vou te contar. Então se inscreve aí no canal, curte o vídeo aí e comenta que hoje você vai ver que tem uma série de dicas práticas que eu vou te explicar, tá? Então bora pro vídeo. Hoje em dia o mercado de facetas em resina ele está até um pouco saturado, né? Recentemente eu precisava contratar uma profissional aqui no meu consultório odontológico para trabalhar na parte de clínica geral, e a maioria dos currículos que eu recebi eu faço facetas em resina e eu faço harmonização facial. Tudo bem, provavelmente esse profissional ele fez algum curso de facetas, mas às vezes ele nem realiza planejamento de facetas. Então o que acontece? A maioria dos profissionais que estão fazendo faceta hoje em dia, eles não estão se diferenciando no mercado. Eles estão cobrando um valor baixo, estão se, vamos dizer assim, prostituindo, fazendo facetas em resina e não estão entregando muitas vezes um resultado que o cliente iria gostar. Por quê? Porque eles estão fazendo casos sem planejamento estético e sem nenhuma noção de estética. Então hoje eu vou te falar uma forma de você planejar os seus casos, uma forma muito fácil, intuitiva e prática de estar realizando o planejamento dos casos. Então a primeira forma de você estar planejando e até vendendo um tratamento estético é isso aqui, ó. Você está fotografando o caso do cliente mesmo na cadeira. Geralmente eu gosto de trabalhar com o meu celular da Samsung, não troquei pela Apple, mesmo até minha esposa tem, e a gente sempre fica com essa briguinha. Por quê? Porque eu tenho uma caneta, ou se você tem um tablet com caneta, vai te ajudar. Por quê? Porque você vai fotografar o caso e você vai desenhar o sorriso do cliente, como ele iria ficar. Então essa foto inicial ela é muito importante você ter como planejamento, porque ela é uma das guias do tamanho e o comprimento dos dentes. Então principalmente fotografar o cliente sentado. Quando o cliente sorri sentado e um sorriso aberto, você vai ver a quantidade de facetas que vai fazer. 10 ou 12 dentes, mostrando o corredor bucal. Então, geralmente eu gosto de apontar até com uma caneta ou algo, mostrar a quantidade de dentes que é necessário ele realizar para ele estar fechando o tratamento. Frisando muito bem, se ele fizer um dente a menos, ele vai ter um sorriso com um dente aparecendo a menos, às vezes ele pode fazer depois esse dente, tá? Mas o principal que você vai ter de diagnóstico vai ser alguns pontos. Principalmente a linha média. Então se o paciente tem um desvio de linha média e você vai estar realizando esse caso, saiba que ele é um caso bem mais complexo de você estar realizando. Eu provavelmente acho os casos mais difíceis de realizar de facetas em casos onde o paciente tem desvio de linha média. Eu até vou colocar um caso aqui que eu fiz recentemente, que ele ficou lindo, mas na hora de fazer e até de fotografar, às vezes você fala, opa, tem alguma coisa errada, eu não sei o que eu estou fazendo de errado aqui. Para esse caso, é o desvio de linha média. É bem importante frisar esse detalhe, porque às vezes após o resultado o cliente começa a ver, mas você deixou a minha boca torta, já aconteceu isso comigo e eu não quero que aconteça isso com você. Então o desvio de linha média, isso é muito importante. A inclinação da mordida também é um fator definitivo para você ver e planejar o seu caso. Muitos casos onde o paciente tem mordida inclinada, ou ele passou por tratamento ortodôntico, ou ele tem um excesso de gengiva de um lado e do outro. E aí você pode corrigir com uma plástica gengival. Olha só, mais um tratamento que você pode ofertar. Você está vendo nesse vídeo que eu estou te dando essa dica, né? Olha que legal. Então as facetas em resina sempre trabalham junto o branco e o vermelho. Seria a gengiva, a parte vermelha, e o branco seria os dentes, que aí você vai estar corrigindo com as facetas em resina. Então a inclinação ela é fundamental nessa primeira foto. E aí o grande detalhe para você fazer o planejamento do tamanho dos dentes seria a relação dente-lábio. Geralmente os incisivos centrais
eles vão ter o comprimento do toque leve ao lábio na maioria dos pacientes. Em todos os pacientes é assim? Não, mas na maioria dos casos o incisivo central ele vai ter que ter o comprimento quase leve ao toque ao lábio. Então ele não pode se esconder atrás do lábio se você aumentar muito o tamanho do incisivo, ou ele não pode ficar aquém do lábio. Então às vezes você tira uma foto e o paciente sorri. Eu vou até colocar uma foto agora aqui de um cliente que a gente finalizou um caso extremo, que era do vídeo anterior. Eu quero que você assista ele, de casos em facetas em dentes escurecidos, e você vê a relação muito bem seguindo o lábio dos incisivos e os laterais um pouco mais curtos que os centrais. Essa é uma dica muito grande também, você fazer os centrais muito bem volumosos e presentes. Preste atenção nas facetas que você já fez e vejam que ele vai ter uma relação bem maior no sorriso do que os outros dentes. Ele tem que ter uma presença, ele tem que ter um volume grande em relação aos outros dentes, até nas distais, em acúmulo de resina que você vai aplicar, porque o sorriso vai ficar mais presente, o seu caso clínico vai ficar mais bonito e mais natural. E os laterais, por muitos anos, no início, eu fazia os laterais quase do comprimento dos centrais. Geralmente eu gosto de variar muito os laterais, sempre 1 milímetro mais curto na hora da confecção das minhas facetas, e sempre variar os formatos. Eu posso fazer os laterais mais quadrados, mais ovais, mais triangulares. Então existem várias técnicas para isso. Existe curso para isso? Sim, o curso Mestre das Facetas em Resina está com as vagas fechadas. Por quê? Porque eu vou fazer um curso mais avançado. Existem muitas novidades interessantes que eu adicionei à técnica de facetas em resina, e no curso antigo não tinha. Então eu resolvi fechar as vagas e não tem curso. Mas hoje eu vou te entregar um monte de dica legal. E aí o que você vai ter que prestar também a relação do comprimento é os caninos. Os caninos e os premolares têm que seguir a curvatura do lábio. Então a gente tem como se fosse uma parábola fazendo essa arcada, tá? Isso já vai te trazer uma boa percepção de planejamento para os seus casos. Se você fotografou o caso depois e viu que naquele caso você não seguiu essa parábola, esse lábio, no próximo você preste atenção nessa dica. Ah, doutor, mas como que eu faço para conseguir isso se eu estou fazendo todos os meus casos a mãos livres? Preste bem atenção, eu não faço meus casos a mãos livres há muitos anos. Quando que eu faço meus casos a mãos livres? Quando eu já vi isso, quando eu fotografei, quando eu já vi isso na primeira sessão e eu vi que no molde ou na foto essa relação com o lábio já estava muito confortável e muito boa. Então por que eu teria que aumentar 2, 3, 4 milímetros no incisivo? Não, nesse caso eu faço a mãos livres, porque eu sei que 1 milímetro eu consigo fazer muito bem a mãos livres. 2 milímetros, 1,5 milímetros, será que eu consigo fazer com uma boa exatidão meus casos a mãos livres? Eu não recomendo para você. Eu recomendo para você fazer uma guia mockup, que no próximo vídeo eu vou te ensinar a fazer essa guia mockup. Então você está vendo que a maioria dos vídeos aqui no canal estão tendo uma relação muito grande, uma sequência muito boa, harmoniosa. Então eu recomendo você assistir os vídeos anteriores para depois você estar pensando nessa sequência clínica de planejamento de facetas, ok? Então essa relação de planejamento ela é muito importante para as suas facetas. Um grande detalhe também que você vai fazer no planejamento das suas facetas é pensar em como você está fazendo as ameias. Seria o meinho dos dentes. Essa meia ela sempre tem que ser crescente. Nos incisivos, na maioria dos casos dos meus alunos, os primeiros casos, eles me enviavam e era muito legal. Porque a gente via que os casos melhoraram muito, tanto em cor como em detalhes, mas um dos detalhes que eu pedia para eles refinar, e um bom caso é o Dr. Daniel, que ele sempre me manda os casos deles, e ele refinou muito bem os casos deles, abrindo as ameias mais. Então sempre você vai abrir mais as ameias dos incisivos até os premolares. Então principalmente a ameia distal ela tem que sempre ser mais aberta, tá? Até o central, o lateral. E aí o canino vai estar abrindo mais as ameias em relação aos outros dentes. Sempre um outro detalhe no planejamento, o canino e o central, eles praticamente vão ter o mesmo tamanho, tá?
Então, se você está mandando para um laboratório fazer o planejamento dos seus casos e o canino não está ficando do tamanho do central, manda de volta para ele, tá? Se o lateral tá do mesmo tamanho que o central, manda de volta para fazer o planejamento. Mas eu vou te ensinar no próximo vídeo a como fazer a guia sem mandar para o laboratório. E aí, a gente já tem o tamanho do canino e a gente já tem o tamanho do central. Como que vai ser o meu pré-molar? Depende muito cada caso e cada sorriso. Eu recomendo você fazer ou do tamanho do canino quando você tem um sorriso muito aberto, ou sutilmente mais curtinho os pré-molares em relação aos caninos. E você tem que sempre projetar a incisal desses dentes, né? Você fazer esse planejamento projetando a incisal, como eu falei para você, naquele formato em V. Ah, doutor, mas como que eu faço isso? Isso é uma dica muito simples e prática. Na hora do acabamento, você vai riscar bem o meio dele e você vai fazer o acabamento com discos diamantados, projetando esse V incisal facilmente se você riscar o meio. Se você não risca o meio, você perde essa noção da onde que é o meio do dente. E aí você não consegue projetar também as vertentes, a anatomia secundária, né, para esses casos clínicos. Olha só que legal essa dica, tá? Então, planeje muito bem os seus centrais, acerte eles, faça variações nos laterais, caninos muito presentes, não muito agudos, e com uma boa guia de desoclusão, aí você não vai ter problema de fraturas nesses caninos, né? Faça uma guia de planejamento que eu vou mostrar no próximo vídeo. Planeje muito bem os pré-molares para você ter um corredor bucal aberto, tá? Então essas são minhas dicas para você melhorar o seu planejamento das suas facetas em resina. Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora comenta aí e testa na prática.